Boa noite. Tá Boa me ouvindo? noite, mano. Tô ouvindo Boa noite, sim. Mazinho. Tudo bom? Você Boa está me noite, ouvindo meu amigo. bem? Tô ouvindo. Falha um Mazinho pouquinho, mas tá Loyola, tudo tranquilo. que prazer tê-lo aqui na nossa live do Almanaque do Ferrão. Você que é um jogador que tem uma raiz no ferroviário, né? Você começou sua história no futebol, você passou por grandes clubes jogando justamente no ferroviário. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para compartilhar aí essas memórias suas do futebol, do seu período no ferroviário. Está todo mundo entrando agora. Estou vendo aqui Júnior Santiago, Zé Renato Santiago Júnior, lá de São Paulo, está acompanhando você. Ele que é torcedor de um time que você, inclusive, jogou. Ele é autor do Almanaque do São Paulo. Você tem lá seus dados estatísticos, enfim. E já entrou falando aqui, ó, gigante campeão em dois tricolores. Tricolor Coral e tricolor Paulista. Mazinho, boa noite. Sua saudação aí para a torcida do Ferroviário que está acompanhando agora. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. É satisfação, cara. Eu agradeço muito pelo convite. Sempre um prazer estar sendo lembrado como ex-atleta do Ferroviário. Saudação a todos os torcedores do Ferrão. E estou aqui para a gente relembrar alguns momentos que a gente viveu. Eu não sou saudosista, mas a gente sempre lembra das coisas boas que a gente viveu, principalmente no Ferroviário. Vamos começar lembrando de Tauá, Mazinho. Você nasceu em Tauá, né? Quem foi que lhe Sou trouxe de tauaense, Tauá? rapaz. Eu sou tauaense lá do distrito chamado Tigre, perto do Calumbi. Quem está me ouvindo de Tauá sabe exatamente onde é. Mas eu não conhecia a bola e o futebol em Tauá, não. Eu conheci no Poção de Pedras, no Maranhão. A bola me foi apresentada lá. Eu aprendi a correr atrás dela, passei a amar esse esporte no Poção de Pedra, no Maranhão. Quando eu cheguei no Tauá, eu já tinha uma vocação muito grande em ser um atleta profissional e tive a oportunidade de jogar no Botafogo e na seleção de Itauá, disputando o Intermunicipal, enfrentando o Beto Andrade. E Pela logo eu vim para o Morada Nova. Ferroviário e ele veio também. Ele pela seleção de Morada Nova, provavelmente. Ele era jogador da Morada Nova e a gente jogou contra. Eu vim primeiro para o Ferroviário, logo em seguida ele chegou e a gente conseguiu fazer aquela campanha maravilhosa. Mazinho, quem foi que te trouxe de Tauá para o Ferroviário? Quem te levou para o Ferroviário especificamente? Houve a coincidência de eu ter terminado o meu segundo grau e meu pai tinha a intenção de me colocar para estudar aqui em Fortaleza, para morar na casa de uns primos meus, lá no Pirambu. E nesse inteirinho a gente estava jogando e atuando bem pelo Botafogo, pela seleção de Itauá, conseguiram agendar uma avaliação no Ferroviário. Eu não tinha pretensões nenhuma quanto a ser profissional nesse momento, eu não tinha um foco específico, só queria jogar futebol. Mas essa avaliação aconteceu e quem me trouxe foi Otton Borges. Ele era casado com alguém, irmã de Geraldo Loyola, lá em Itauá. Então houve esse contato e eles agendaram essa avaliação. Foi através deles que eu cheguei. Meu pai trouxe um tatu para o nosso saudoso preparador físico, Otton Borges, e a gente conseguiu fazer a avaliação e ser aprovado. Isso foi em 1987. 87, início de 87. O Otton Borges, inclusive, trabalhou muito tempo no Ceará, né? Em 87, coincidentemente, ele foi o preparador físico do Ferroviário com o Erandi Pereira Montenegro, treinador. Significa dizer que, muito provavelmente, se ele tivesse continuado no Ceará, você ia bater lá no Ceará, muito provavelmente, no início da sua carreira, por conta desse vínculo familiar, né? Provavelmente. Pode ser que sim, mas tinha outros vínculos. O Zé Rego, que era diretor da Refesa, ele eu acho que ele é tauaense, e a Isso. gente teve a influência para vir também. Zé A Rego gente infiltrou. conseguiu. O Zé Rego foi importante também nesse processo? Foi, muito importante. Ele é da nossa região e a gente foi recebido por ele e pelo Otton Borges, que estava em campo. Me apresentei num domingo, num amistoso de preparação para a competição.
vendo o profissional jogar, nunca tinha visto um futebol de perto daquele modo, e eu fiquei admirado e decidido que é aquilo que eu queria. Vi com bons olhos um jogador chamado Iltinho, meu amigo, bem magrinho, mas jogava com um estilo muito, muito interessante. Me encheu os olhos e ali a gente conseguiu começar o Ferroviário. O Wiltinho era de Tauá também, né? Se eu não me engano. Não, eu acho que ele mora no Zé Walter. Zé Walter. Ele era magro, Ele é camisa daqui. 10, né? Ele Meio canhoto, bem habilidoso. Isso, é um magrinho, ele é muito bom de bola. O pessoal que está me assistindo aí sabe quem é o Wiltinho. É da turma dele. que passou um tempão no Ferroviário. Isso. Mazinho, quem foi teu primeiro treinador na categoria de base do Ferrão? Zé Maria Paiva. Ele tinha um estilo que, a princípio, me assustava, mas eu fiquei feliz porque ele foi um paizão, um cara que me colocou uma situação ou vai ou racha, ou você se torna um profissional ou volta para Tauá. Era assim com ele. Me diga uma coisa, Zé Maria Paiva, ele arrancou o resto dos cabelos dele na época, no dia que você vinha andando distraidamente lá na Barra do Ceará e pisou nos capos de vidro quebrado, machucou os pés e ficou fora lá de vários jogos. Você era importante para o time dele. Ele ficou maluco naquele dia lá com você? Eu acho que todo mundo ficou, cara. É porque estava numa semana importante da competição, só que eu vinha de pé, lá do Pirambu até a Barra do Ceará. E nessa caminhada eu pisei no fundo de uma garrafa e ela subiu e me cortou profundo. E eu sem dinheiro para pegar um ônibus, alguém me colocou dentro de um táxi e me mandou para o Ferroviário. Chego lá, o Chicão, saudoso Chicão, meu amigo, me mandou para o hospital e foi pontuado. E aí não demorou muito. Uma semana depois eu já estava jogando com os pontos, assim mesmo. Legal. Quem está mandando um abraço para você aí na live é Arnaldo, seu companheiro do time de 88, está aí lá em São Paulo, ele acompanhando aí também. Rapaz, que bom que ele está aí acompanhando. Assim eu posso dizer que eu tenho um carinho, um respeito por ele. Um baixinho que conseguia andar no campo sem mudar a passada, jogava bonito, sempre atrás da linha da bola, estava no ataque o tempo todo. É um prazer, meu amigo, estar podendo me dirigir a você. Bacana. Mazinho, em 87 você foi campeão, hoje seria equivalente ao sub-20, né? Foi campeão dos juniores da época. Numa final contra o Tiradentes, você marcou o gol do título. Você lembra daquele jogo lá no PV, um sol quente, setembro de 87, 1h30 da tarde esse jogo começou. Você lembra desse jogo? Lembro do jogo. Foi uma sequência de 3 jogos. Não foi esse, os dois jogos anteriores é que foi difícil. Lá a gente já jogava pelo empate. Eu lembro que eu fiz o gol do título, fiquei muito feliz, voltei naquela época para Tauá, já campeão, já tendo história para contar. Exatamente. Inclusive, eu estava naquele jogo, né? Me pergunte o que eu estava fazendo num jogo, 1h30 da tarde no PV. Aquele jogo ali era preliminar de um jogo do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Colocaram o Ferroviário para fazer a final na preliminar do jogo do Ceará, né? Essas coisas. Mas tinha lá o quê? Uns 200 torcedores do Ferroviário. E eu estava lá acompanhando seu título, sua volta olímpica, enfim. Em 88, você já começou com Erandi Pereira Montenegro, né? Como treinador? Não, Zé Oliveira, né? O Erandi já era em 87, se eu não me engano. Foi ele que colocou o nome de Mazinho em mim. E eu lembro que... Pode falar. Eu estava no Castelão fazendo a minha estreia, primeiro jogo pelo Júnior, o treinador Zé Maria Paiva, e na preliminar e os jogadores e o treinador do profissional chegou e a gente estava ali no banco. Eu estava no banco, já estava no final do jogo e o Zé Maria foi me colocar para jogar e ele perguntou o meu nome e disse que Mazinho não era nome de jogador e ele se dispôs a colocar o meu nome de Mazinho. E eu fiquei muito feliz e logo em seguida estava agregado e ele sendo meu treinador. Porque todo mundo te chamava de Lindomar antes de Mazinho?
Era Lindomar. Eu queria ser chamado de Loyola, mas não aceitaram. Lá e por fim da carreira já era chamado de Mazinho Loyola. Bacana. E foi o Erandi que te lançou no time profissional pela primeira vez? Foi. O processo foi bem simples e bem parecido com o de todos que trabalham no Júnior. A gente começou a trabalhar, a fazer coletivos, ser chamado, e dessa forma a gente começa a se destacar. E, de repente, eu estava agregado e pelo fato do Mardônio, nosso amigo Mardônio, ponta direita, ele teve uma lesão muito séria. E por esse motivo foi acelerado meu acesso ao profissional e para estar junto com todos. E nesse momento eu tive a oportunidade e a gente conseguiu fazer o primeiro jogo em São Luís. Ele me lançou para jogar lá e eu fiz um gol. Além de ter essa infelicidade da lesão do Mardônio, que acelerou o meu processo, eu entrava e fazia um gol logo em seguida. Isso fazia com que a gente permanecesse. E o retorno para Tauá, que era algo que muitos pensavam que a gente não ia suportar, não aguentava, por ser muito tímido, não aconteceu. A gente teve a bênção de Deus para se tornar profissional. Bacana. Inclusive, em 87, você chegou a marcar seu primeiro gol como profissional, né? Você entrou e já marcava gols. Lá no Maranhão, teve também contra o América de Natal no PV, né? Você deve lembrar desse gol que você marcou, foi 1-0 para o Ferroviária, você marcou o gol em cima de um dos goleiros mais tradicionais aí do futebol nordestino, o famoso Hélio Show, era o goleiro do América de Natal. O Ferroviária ganhou de 1-0 com um gol seu. Você lembra dessa partida? Eu lembro dos gols, mas eu não tenho, já procurei de todos meios para colocar nos meus arquivos, não consegui. Mas era assim, os jogos que eu tive como profissional acelerou bastante o processo, porque eu sempre me destacava com a velocidade e fazia sempre um gol. Futebol Sim. É importante o gol. Logo depois eu passei a jogar pelo lado do campo e a condição de artilheiro foi diminuindo. Mas o gol no futebol acelera tudo, é importante. O Zé Renato Santiago Júnior, lá em São Paulo, ele está dizendo que se a gente for falar de 1988, ele vai começar a chorar. Mas é porque ele é torcedor do Ceará. E você foi um jogador que fez muitos gols ali em cima do Ceará em 88. Em 88, Mazinho, você era dos mais novos daquele elenco, né? Foi difícil você ganhar a posição de titular num time, no elenco que tinha Guina, depois teve o Hamilton Rocha, que era um jogador super tradicional no futebol nordestino. Enfim, todo mundo rodava e você era o titular. Foi difícil manter a posição ali de firme como titular do Ferroviário em 88? Olha, eu não via dificuldades, cara. Eu tinha uma admiração pelo elenco do Ferroviário, principalmente pelo último, que já na fase final de 88, que tinha Robson. Eu estou falando aqui não pela qualidade técnica em campo, mas pela pessoa que se destacava com a personalidade, com o jeito de ser. O Arnaldo, que está aí nos ouvindo, o Robson, o Djalma, o Hamilton Rocha. Eu estou citando o nome de pessoas aqui, os outros não vão estranhar, porque eles também concordam. São pessoas diferenciadas. Tive o prazer de jogar com o Denô. Você não tem ideia de que excelente pessoa é esse cidadão. Um cara especial. Arimateia, um cidadão divertido. Você trabalhar e passar o ano todo com o Edson, o Laércio, dois irmãos, duas pessoas divertidas, que o ambiente se tornava leve e agradável por causa deles. E tantos outros, Silmar, cara, o saudoso Silmar, uma pessoa de ouro, Guina. Era um elenco polido, era um elenco que agregava a juventude, a experiência. Boa noite de novo, Mazinho. Estamos de volta. Caiu, rapaz. Mas vamos lá. Vamos retomar. Mazinho, você estava falando de vários nomes aí que você citou do elenco de 88, né, da tua jovialidade, você era um dos mais novos do grupo. Me diz uma coisa, naquele campeonato de 88, você citou aí os jogadores e dos treinadores, né, porque foi uma procissão de treinadores ali em 88. Quem foi aquele que te deu mais moral ali durante a temporada?
O meu treinador de base, o Zé Maria Paiva, ele tem o meu carinho, o meu respeito. Erandi Montenegro foi quem me lançou. E o Lucídio Pontes era o cara especial, um cidadão que eu sentava para ouvir ele conversando. É alguém que está na minha memória. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz, porque Deus me colocou as pessoas certas para que tudo fosse se encaminhando, para que eu tivesse essa profissão. Zé Maria Paiva, Erandi Montenegro, Lucídio Pontes, Cilinho no São Paulo. Eu saí do Tauá Ferroviário São Paulo. Eu saí do interior e fui parar no maior clube, um dos maiores clubes do país. Até ali eu era inocente. Eu era alguém que só queria jogar futebol por prazer e por amor. Depois a inocência acabou e a gente se tornou profissional e ficou chato. Mas o prazer de jogar permaneceu. Aquele ano de 88 era o ano da inocência para você, né, Mazinho? Daqueles gols Sim, de 88. foi o que eu lhe disse. Eu não via maldade, eu só queria jogar, só queria correr atrás da bola. E as pessoas sempre tinham a minha admiração, porque eu olhava muito o caráter e a postura. Dentro de campo, poucos me chamavam a atenção por ser diferenciado, a ponto da gente ficar admirado dentro de campo. Quando eu entrava dentro de campo, eu me transformava, eu era outra pessoa, era um atleta que mudava, perdia a timidez. Fora de campo, todos que me conhecem sabem que eu mal falo, mas entrou nas quatro linhas até hoje, a gente se transforma. Eu acho que foi um dom que Deus me deu. Bacana. Do campeonato de 88, Mazinho, qual é o jogo que não sai da tua memória ali? O jogo que você tem assim no coração até hoje, você sempre lembra, não só pela tua performance, mas, enfim, de uma maneira geral, o que te marcou mais? Tem dois jogos que marcou bastante. Um pelo fato de meu pai estar assistindo o jogo no estádio, lá no Castelão. Era Ferroviário e Fortaleza. Eu acho que a gente ganhou de 3-0, foi 3-1, não lembro agora. Eu só sei que fez um gol. Eu fiz um passe do meu campo, Beto, lá pela esquerda. Ele fez um cruzamento e eu me lancei quase que de peixinho. 4-2. 4-2. Eu me choquei no chão, muita grama entrou na minha boca, me levantei chorando de alegria, lembrando que meu pai estava na arquibancada. Era o primeiro jogo que ele estava assistindo. E isso me trouxe uma satisfação muito grande. E o outro jogo foi aquele jogo histórico, que o Ferroviário jogava pelo empate, e a gente começou fazendo 1-0. Eu fiz o gol, um gol muito bonito, e logo em seguida o Ceará deslanchou, fez 5-1 no jogo. Aí a gente foi para a prorrogação. Mas esses dois jogos me traz uma lembrança muito especial. Aquele jogo que terminou 5-1, você já estava dando ele na conta do perdido ou a prorrogação estava nos planos do Cid Pontes? Quando eu fiz o gol, para você perceber a inocência que existia em mim, quando eu fiz o gol, eu já sabia que a gente ia ganhar, mas 5-1 e eu querendo correr. Faltavam uns 15 minutos, um jogo estranho depois disso. Faltavam uns 15 minutos para terminar o jogo, estava 5-1. E eu querendo correr, não entendia por que o meu time parou, não entendia por que todo mundo ficou sem querer a bola, e aí alguém chegava a dizer, para, Mazinho, para de correr, e eu sem saber o que estava acontecendo, cara. Todo mundo se descansando, todo mundo parado, respirando para a prorrogação. E o Ceará se acabando de correr, querendo fazer mais. E a gente, eu queria correr, não sabia por que os caras não estavam, a gente perdendo de 5-1 e todo mundo parado. Mas foi isso, um jogo diferente, ficou chato os 10 minutos porque eu não entendia porque todo mundo parou. Era exatamente para conseguir respirar, conseguir ir para a prorrogação já com as forças renovadas. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu colocar 2-0 neles. E ser campeão, Mazinho, com 18 anos de idade, ser campeão cearense, você já tinha sido campeão nos juniores em 87, foi campeão no profissional em 88.
como é que foi essa carga para ti? Logo depois você já foi negociado com, você falou que era um dos principais times do Brasil, São Paulo. São Paulo na época, eu acho que era o principal time do Brasil, né? Pela estrutura, né? Era o time mais, assim, era o mais falado, mais cantado como o time, assim, de melhor estrutura do Brasil. Todo aquele processo ali que você dizia que você estava vivendo a fase da inocência, né? Como é que foi você aguentar aquela pressão, de repente um garoto de Tauá, né? Na capital, sair da capital cearense para ir para a capital paulista, como é que foi a carga? Alguém te orientou? Muitas pessoas conversavam com você sobre o destino ali da tua carreira dali para frente? Olha, eu não tive essa assessoria. E as coisas foram acontecendo. Até o São Paulo, tudo foi acontecendo de uma forma muito especial. Aqui no Ferroviário, a emoção de ter sido campeão, ela foi diferente de todos os outros. Porque com 18 para 19 anos, ser campeão cearense, e no final do jogo, a torcida invadir o estádio, lhe carregar nos braços, é algo extraordinário. Isso foi muito especial. E logo em seguida, ir para o São Paulo, o Vicente Monteiro era o vice-presidente, ou era diretor financeiro, ele só sei que ele que me levou, ele que fez todo o processo, ele que me vendeu, ele que me colocou lá no São Paulo, me deixou lá e eu sozinho tive que encarar a realidade. Mas como eu morava dentro do CT, praticamente dentro dos campos, eu não achei estranho. Passei um ano lá dentro do São Paulo e foi um aprendizado muito grande. E teu treinador foi Cilinho, né? Que gostava de trabalhar com jogadores jovens, né? Como é que foi essa tua chegada no São Paulo, Mazinho? Assim, o primeiro jogo, o que é que você lembra? Eu lembro que eu fui tratado como gente. O São Paulo tem o meu respeito porque o jogador, além de ser uma mercadoria, também eles tratam você como gente. Pelo menos na minha época, era um tratamento diferenciado. Para mim, principalmente, logo em seguida que saí de Itauá, não demorou muito, 1 ano e meio, eu estava no São Paulo. Foi medido tudo em mim. Tudo era novo. Logo no primeiro dia, eu já fui colocado para fazer um teste de velocidade, 30, 50 e 100 metros. Cilinho me recebeu de braços abertos e disse que ia fazer de mim um grande atleta. E hoje eu tenho consciência de que eu não me tornei um jogador de alto nível de seleção brasileira por 2 motivos. Não tive base no que tange a 10, 12, 13, 14, 15 anos, que é fundamental. Eu só vim ter base no Ferroviário já com 17 para 18 anos, que era só subir dunas, subir as escadas, os degraus do SESI, e coordenação nenhuma. Então, cheguei no São Paulo, eu passei vergonha, porque o nível era outro, mas a gente conseguiu. Por esse motivo, eu não me vi na condição de almejar uma seleção brasileira. Mas se eu tivesse base desde o início, isso seria fundamental. E se eu tivesse tido ambição e assessoria para me tornar um jogador profissional desde cedo, isso também tinha me favorecido. Me faltou. É a inocência que eu lhe falei. Não estou arrependido da carreira que eu tive como alguém que jogou por prazer. Tá. Mazinho, lá no São Paulo, qual é o jogo que assim, tu lembra que você se destacou, que você marcou gols? Um jogo que vale a pena, assim, que você recorda, daquele jogo ali, eu fui jogador do São Paulo Futebol Clube. No São Paulo, todos os jogos, a gente tinha uma postura tática e uma definição de postura de campo que a gente se sentia bem. Os gols saíam naturalmente. Mas o primeiro gol que eu fiz foi lá em Salvador contra o Vitória. Foi muito, muito interessante. Eu pensei que dali eu ia ser um artilheiro do São Paulo. E um jogo contra o Atlético Mineiro, o Raí lançou uma bola para mim em profundidade, dominei no peito e fiz gol. Visitei todas as televisões em São Paulo, onde os cearenses passaram a me conhecer. Já tinha tantos que logo na semana seguinte estava na porta do CT para me visitar. Tinha o maior prazer de receber os cearenses lá. E o São Paulo promovia, até o Cilinho sair, uma condição para mim crescer. Mas na hora que ele saiu, a gente
teve que ser emprestado para o Santa Cruz. Foi por conta da saída do Cilinho que você acabou sendo emprestado para o Santa Cruz? Eu fiquei a metade do campeonato ainda no São Paulo, mas com o Carlos Alberto Silva. Se eu jogava com o Cilinho como titular, com o Carlos Alberto eu nem no banco ia. Só entrava para jogar. Portanto, eu fiz a primeira final contra o São José, como titular. O Ney machucou e eu entrei para ser titular. Mas logo em seguida a gente teve que vir para o Santa Cruz. Eles não emprestavam para nenhum clube da primeira divisão, era uma política deles. Tinha Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional, todos querendo um empréstimo. Naquela época a gente era escravo, o jogador tinha um passe preso, o vínculo não era apenas um contrato como é hoje. Hoje é uma maravilha, hoje o jogador está na condição de decidir o que quer, tem que cumprir o seu contrato, mas terminou, ele está livre. Isso ajudou bastante. Eu costumo dizer que nós, jogadores da base do Ferroviário, nascemos na época errada, porque o que tinha de jogador talentoso naquela base, não entendo também por que eles não se destacaram ainda mais. Alguns saíram, outros não. Tinha jogadores, o Lani, por exemplo, eu fico admirado como é que um cara daquele que sabia usar a perna esquerda e direita de uma forma extraordinária não conseguiu deslanchar. São tantas as histórias, mas eu fico feliz por ter chegado do Ferroviário a São Paulo e isso fez com que eu me mantesse regular até o final da minha carreira. Tá. Lá no São Paulo, Mazinho, você falou desse primeiro gol contra o Vitória da Bahia. Foi logo em 88 quando você chegou esse gol? Em 88, Copa União. Vitória, o goleiro era o Atlético Robson, Mineiro. não? O goleiro do Vitória da Bahia era o Robson, não? Eu não Você ouvi. lembra desse detalhe? Porque o Robson saiu do Ferroviário para o Vitória da Bahia. Você foi eu para não São lembro Paulo, se... vocês se enfrentaram. Eu não lembro se era ele. Não lembro mesmo. Provavelmente era o Robson. Lá no São Paulo, você citou os jogadores do Ferroviário que valiam a pena você fazer parte do elenco. Lá no São Paulo, quem foram os jogadores que te davam moral lá, que te recepcionaram o cearense cabeça chata, com carinho ali e te deram moral no São Paulo? Olha, o Flávio, um volante, Raí. Eu estou falando porque eles... Raí, eram diferenciados, pessoas, gente. Eu não tô me referindo ao atleta, a qualidade. Eu estou falando desses dois porque eles encarnavam o perfil do São Paulo. Quando eu cheguei lá, não demorou 2 semanas, o Raí me levou para o shopping para visitar algumas lojas, e onde ele ganhava para usar a marca. E eu tive o prazer de sair com sacolas de roupa de graça. Isso para mim era extraordinário. Me levou para abrir uma conta. Você herdou os brindes do Raul, do Raí, da loja. Não, ele entrava na loja e aí todo mundo dava as coisas para ele, ganhava para isso, para usar a marca. E me levou, o Flávio me levou para almoçar, me levou para abrir uma conta. E os caras davam assistência, sabendo que você era de outro estado, que era um garoto, que não tinha muita experiência. Então, eles tinham essa preocupação de adaptar você. Então, o Lê, tinha um domingo que não tinha jogo, eles chegavam lá no CT, no seu carro, entra aqui, Mazinho, vamos ali. Então, são pessoas que a gente lembra porque conta, cara. Você está inserido dentro de um contexto que você precisa de auxílio. Claro. E é importante lembrar desses caras. O Cilinho, ele tem uma parte em tudo isso. Eu acho que ele é que mandava. Ele dizia, pega fulano e vai passear com ele. Vai fazer ele se adaptar. Eu preciso dele. É isso que ele fazia. Por isso que ele é o melhor treinador até hoje. Ele está além do seu tempo. Cilinho abraçava todo mundo, né? Cilinho tinha uma filosofia humanista, né, de coordenar os elencos, enfim, era totalmente diferenciado. Ele abraçava todas as possibilidades. Você tinha um momento de lazer onde ele promovia esse encontro. Ele tinha treinos que hoje se dizem modernos, ele já fazia. Era um cara que é o único treinador que eu vi ganhar jogo no intervalo.
o único. Eu não trabalhei com outros que no intervalo ele disse, ó, você vai se movimentar assim, você só mudava de posição, você vai receber a bola nesse posicionamento e a gente vai conseguir fazer o gol. E só ele eu vi. E eu peguei muitos treinadores que conhecia, mas ele é realmente diferenciado. Mazinho, quando você saiu do São Paulo emprestado para ir para Santa Cruz, você ficou chateado em voltar para o Nordeste? Não, eu fiquei chateado com a política do São Paulo, mas depois eu compreendi, que eu já até citei, que era a de não emprestar o seu jogador para nenhum clube que disputasse a mesma competição. E tinha muitos clubes querendo me contratar como empréstimo. E me restou ir para o Santa Cruz. Foi um contrato bom, um contrato onde o meu dinheiro ficou preso, o Collor naquela época prendeu todo o dinheiro, mas foi onde eu comprei meu primeiro carro, foi onde eu gostei de jogar. Fui campeão pernambucano, fazendo 17 gols. Só não fui artilheiro porque o Bizu fazia gol demais. Era isso que eu ia até falar. Você está falando aí de 1990, né? Que foi exatamente, teve o plano Collor, ele prendeu aí o dinheiro da poupança do pessoal. Acredito que o dinheiro que você ganhou lá no São Paulo, o Collor pegou, né? E aí o Santa Cruz acabou te dando uma outra oportunidade. Tem um torcedor do Santa Cruz aqui na nossa live, chamado Leandro Paulo. Ele falou que a noite que você fez o gol do título, né? Lá em Recife, que foi uma das noites mais felizes da vida dele. O que é que tu lembra da tua passagem do Santa Cruz? Assim, o que é que te mais marcou no Santa Cruz, enquanto eu pego o depoimento dele aqui? Não, a minha passagem no Santa Cruz, ela me proporcionou a satisfação de ser treinado novamente pelo Erandi. Erandi Montenegro foi meu treinador. Jogar com o Vanks, que é de Itauá também, que ele estava na Portuguesa e a gente morou junto. E lá foi onde eu me senti muito bem. É uma terra que me acolheu bastante e o campeonato foi muito especial. Era um gol atrás do outro e a gente conseguiu realmente fazer um jogo especial na final, onde eu fui carregado nos braços, mas fiquei nu, literalmente, dentro de campo, porque invadiram, tiraram tudo de cima de mim. Literalmente saí nu, com a mão na frente e outra atrás. O Leandro Paulo, que é o torcedor do Santa Cruz que eu falei, ele falou aqui, ó, final do Pernambucano de 1990, ele estava em frente ao cinema Quipapá, com o Erickson, que vendia pipoca, com o Juscelino, que vendia doces, mas torcia esporte. Cada um colocou um rádio e formou um aglomerado de torcedores. E aí ele falou que você chutou uma bola na trave, que eles gritaram tanto que valeu mais do que um gol. Atrapalhou até o filme lá que eles estavam assistindo. A lembrança do Leandro Paulo, lá de Recife. O último segundo de jogo, eu fiz um lance fazendo de cobertura. Era o Paulo Vitor, o goleiro. Mas logo que a bola se chocou na trave, o jogo terminou e foi essa muvuca toda, essa confusão, eu querendo correr para o vestiário e não consegui. Chateaubriand Filho aqui está fazendo uma comparação bacana. Você passou pelo Ferroviário, São Paulo e Santa Cruz. Todo mundo com a camisa parecida. Você nem estranhava para entrar em campo, né? Isso. Campeão no Ferroviário 2 vezes. São Paulo, Paulista de 89, Santa Cruz de 90. Tem outro tricolor aí também, que eu joguei. Pé quente, pé quente. Me diz uma coisa, Mazinho. Trabalhar com o Erandi em 90 no Santa Cruz foi mais fácil, porque tinha sido o treinador que tinha te lançado em 87 no Ferroviário? Eu não entendi a pergunta. Trabalhar com o Erandi no Santa Cruz em 1990 foi melhor, foi mais fácil, porque ele tinha sido o treinador que tinha te lançado no Ferroviário, né, em 87. Foi lá, não, lá foi diferente. Ele tinha um time cascudo, um time bom. Eu costumo dizer que o melhor time, taticamente, era o Santa Cruz. Ele tinha uma formação muito interessante e foi muito bom trabalhar com ele de novo. Ele me surpreendeu até, foi muito melhor do que aqui no Ferroviário. Aqui eu era um menino, eu acho que nem percebia
o que era um posicionamento. Eu jogava no meu campo, pela esquerda, pela direita. Lá não, lá eu já tinha uma noção tática e lá ele conseguiu me orientar muito mais do que aqui no Ferroviário. Bacana. O Ricardo Matos, lá de Natal, está falando, inclusive, que vai comentar com o Erandi Montenegro sobre o seu depoimento, né? Ele é lá de Natal, o Erandi mora em Natal. Inclusive, Ricardo, diga para o Erandi que nós queremos ele aqui na live do Almanac do Ferrão também. O Erandi foi um jogador importantíssimo na história do Ferroviário, ali na década de 70. Eu acho, inclusive, que ele encerrou a carreira do Ferroviário, depois já engatou a carreira de treinador na década de 70 no próprio Ferroviário, e foi o homem que lançou Mazinho Loyola no time profissional do Ferrão. Mazinho, Corinthians, Internacional de Porto Alegre, Paraná Clube, Avaí, né, sempre jogando primeira divisão do futebol brasileiro. Qual desses times, além do São Paulo, mais te marcou? Além, assim, times que estão no patamar de primeira divisão do futebol brasileiro. De patamar a nível de São Paulo, como você está falando, é porque eu costumo valorizar todos os clubes. Um time que me agradou e tive o prazer de jogar foi o Rio Branco. Ninguém conhece o Rio Branco. O Rio Branco disputa o campeonato Série C, D do Paulista, mas é um clube de São Paulo, União Barbarense. Os dois times que fizeram melhor do que muitos times grandes. Mas o Internacional é um gigante. 4 anos ali jogando no Internacional. Muitos gols, fui e voltei como empréstimo, mas o Internacional tem uma estrutura extraordinária também. Tive o maior prazer de jogar lá também. Tem o Corinthians. Pois não, pode continuar. Tive o prazer de jogar no Corinthians, assinei um contrato de 1 ano, mas em 3 meses o Paraná Clube foi lá me contratar. Eu não consegui cumprir o meu contrato com o Corinthians. Interesse do Paraná e interesse do Corinthians também. Tinha um elenco de quase 50 jogadores para um ano cheio de competições. Fiquei feliz até de sair, porque não me via com espaço, em condições de jogar no Corinthians. Não porque não tivesse qualidade, mas pelo fato de ter tantos jogadores que eu não me sentia bem. Mas fui para o Paraná, foi uma decisão acertada, fui bicampeão paranaense. Mazinho, você chegou no Internacional em 93? Cheguei em 93, 94, 95. Depois saí, fui para Araçatuba, Corinthians, Paraná, e depois voltei para lá em 98. Quando você chegou em 93, o Marcelo Veiga já não estava mais lá, né? Porque ele tinha jogado lá em 92. Foi, inclusive, campeão da Copa do Brasil lá em 92. Quem você se referiu aí? Marcelo Veiga, que foi teu treinador também depois no Ferroviário, foi teu companheiro em 88. Não, eu nem sabia que ele tinha passado no Inter. Eu estou sabendo agora. Ele passou em 92 e você chegou em 93. Mazinho, me diz uma coisa. Quando você estava no Santa Cruz, teve um episódio aí que hoje a gente pode rir desse episódio, né? Mas na época eu imagino que tenha sido muito complicado para você. É verdade que o Jornal Nacional deu uma notícia para todo o Brasil que você tinha sofrido um acidente? E aí teus pais em Tauá praticamente tiveram assim, um susto, faltou um ataque no coração? É verdade, foi assustador, e a coincidência é que no dia que o Mazinho, que estava no São Paulo, sofreu um acidente, eu também bati o carro em Recife. E meu pai ligou para mim, preocupado, porque o nome que foi dado e a foto que... Isso. Ele era mais novo do que 1 ano. Certo. Ele era um Mazinho da base, e eu jogava já no profissional, e logo que eu saí para o Santa Cruz, ele subiu. E o meu pai ligou para saber se eu estava bem, que tinha um Mazinho do São Paulo que tinha se machucado. Eu disse, meu pai, não fui eu não, eu bati o carro aqui agora. Quando eu disse que bati o carro, aí ele não quis acreditar. Meu pai, o negócio foi em São Paulo, e eu estou em Recife. Só foi uma coincidência, mas todo mundo ligou porque a foto minha saiu estampada no noticiário do Jornal Nacional, e na placa também. Foi um momento complicado. É raro o nome do Mazinho. O Mazinho que sofreu um acidente, inclusive foi um acidente gravíssimo, né? Ele teve que amputar as pernas, enfim, teve
Teve uma Ele complexidade maior. não amputou, ficou paraplégico. Eu visitei ele depois, eu fui lá com os ex-atletas e aí ele estava paraplégico, realmente. Mas estava bem, é uma pessoa forte. Mas foi complicado, realmente. A notícia que chegou a meus pais, o povo do Maranhão, o pessoal que conhecia a nossa família, ao ver a minha foto, ficaram chocados e preocupados. Você estava no São Paulo quando o Rogério Ceni chegou? Não, ele era Você bem já mais tinha... novo. Eu não lembro dele lá, mas logo em seguida eu lembro dele quando eu voltei, porque meu pai ficou no São Paulo de 88, 89, 90, 91, 92. Eu fui emprestado para o Santa Cruz, depois Santa Cruz de novo, Ceará, emprestado para o Fortaleza, depois fui vendido para o Rio Branco, de Americana, trocado pelo Macedo. Macedo atacante. Isso. Você falou aí da sua passagem pelo Ceará, em 1991. Você chegou, inclusive, a fazer gols contra o Ferroviário, né? Das coisas que a gente não gosta de lembrar, né? Mas você lembra que você fez gol contra o Ferroviário? Gol importante, inclusive? Rapaz, eu fiz o gol e me vi comemorando, alegre, porque tá na gente, não consigo, mas eu fiquei chateado depois, caramba, fazer um gol no Ferroviário, eu sempre tive um carinho muito grande por esse time, mas eu não tinha essa postura, rapaz. Se eu fizesse gol no Ferroviário ou em qualquer outro clube, eu vou vibrar do mesmo jeito. Mas o meu coração é ferrão, eu tenho a satisfação de dizer que eu sou coral, que eu amo o Ferroviário. Beleza. Mazinho, Ramires, ex-lateral direito do Ferroviário, treinador, ele disse aqui algumas semanas atrás na live do Almanac do Ferrão que ele foi teu treinador. Qual foi o clube que ele te treinou? Araçatuba. São Paulo, Campeonato Paulista. Você tem Campeonato alguma Paulista. lembrança dele? Você tem alguma lembrança dele como treinador? Tenho, sim. Se eu, não, eu acho que ele me treinou também no Rio Branco. Ele citou aí que foi no Rio Branco. Eu acho que ele teve uma passagem curta no Rio Branco. Mas eu lembro bem dele no Araçatuba, porque ele não deixou sair de campo. Eu levei um soco no olho, cortou em 3 lugares. Djalminha, a gente fez um gol, eu fui buscar a bola e ele, entre a bola e eu, me deu um soco e eu apaguei ali alguns segundos e fui socorrido e saindo de campo, já estava consciente, ele disse, volta e pega o cara, não deixa ele impune não. Então eu tive que voltar com o olho só para dentro de campo. Ele é porra doida, eu gosto dele. Conselheiro de quem correu atrás de Rivelino no maior estádio do mundo, né? Então você tem que seguir, né? Pois é, ele é aguerrido, é um cara que bota seu time para jogar, gosta de quem tem coragem, gosta de quem tem raça, não desiste. E bateu comigo, porque entrar em campo comigo era assim, tem que ser valente. Bacana. Mazinho, em 2004, você voltou para o Ferroviário, né? Você teve uma trajetória bonita, importante no Fortaleza, né? Também das coisas que a gente não gosta muito de lembrar, né? Mas, enfim, faz parte da sua vitoriosa carreira no futebol. Você passou vários anos no Fortaleza, conseguiu acesso nacional com a camisa do Fortaleza, mas em 2004 você voltou para o Ferroviário. Como é que foi aquela tua volta? Teve um sentimento diferente? Você sabia que estava voltando para encerrar a carreira? Como é que foi aquele convite ali em 2004? É meio que uma promessa. Eu tinha certeza de que eu ia encerrar no Ferroviário. E quando eu vim para Fortaleza, que eu fiquei de 2001 até 2004, 2004 não cumpri o contrato, fiquei só rodando lá, o Fortaleza não encerrou o meu contrato, rescindindo o contrato, o meu contrato, me deixando sem trabalhar, e aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou para o Ferroviário. Eu resolvi nos 3, 4 últimos meses de 2004 encerrar a minha carreira. Eu sinto muito pelo fato de ter desistido quando o Ferroviário queria que eu continuasse, mas dava para ter continuado. Eu não cumpri a promessa de que, enquanto tivesse clube interessado em mim para jogar profissionalmente, eu não parava. E o Ferroviário queria, e outros tantos clubes queriam que eu continuasse. Mas eu estava cansado, estava na minha terra e resolvi parar. Mas feliz porque encerrei no Ferroviário.
E feliz também por ter sido treinado pelo Marcelo Veiga. Feliz por estar trabalhando novamente com o nosso amigo Chicão, nosso saudoso Chicão. Feliz por ver o Chico Lemos, o cidadão que trabalhava da grama. Feliz por rever Martins Monteiro, ainda visitando o estádio. Feliz por ver João Cabeça Branca, que era diretor da base, o César. Rever os amigos, rever aquele ambiente. Eu iniciei muito bem e encerrei muito bem, num ambiente que me fez, me deu a oportunidade, abriu as portas. O Ferroviário é um clube que tem as portas abertas não só para entrar. Você está lá dentro, você sai, ele cria as possibilidades. É por isso que eu gosto do Ferroviário. Ouvindo o teu relato aí, Mazinho, deu para ver que tua vida no futebol foi como um filme, né? Você tem literalmente uma trajetória e você foi do início até o fim da tua carreira e você reencontrou no final da tua carreira nomes importantes do início da tua carreira, né? Você citou aí vários, né? Pode falar. O esboço de um livro que eu quero colocar adiante. É onde eu relato a minha história no seio da família, eu relato a minha história como profissional da bola e relato a minha história, espiritualmente falando, diante de Deus. Então, são esses 3 pilares que norteou e norteia a minha vida. Trabalho, família e Deus. E todos esses clubes, todos os amigos fazem parte dessa história. E são muitas coisas, são coisas que a gente pode relatar de uma forma do que viveu nos bastidores, situações fora, extracampo, são muitas coisas que a gente viveu que pode realmente relatar de uma forma muito especial e deixar registrado. Eu não fui um atleta de alto nível tecnicamente, não tinha habilidade, não tinha coordenação, mas eu mantinha uma regularidade. Eu mantinha essa regularidade do início até o fim. Quando eu percebi que eu não conseguia mais fisicamente ser o que eu era, eu parei. Mas eu lhe garanto que eu vivi quase 20 anos de forma muito especial. A minha trajetória, do dia que eu me entendi por gente até chegar no São Paulo, foi o momento mais especial. Depois eu me tornei alguém sendo do meio, um produto do meio. Antes não era. Eu era conduzido por Deus a esse propósito. Tá. É dividido em 2 partes. Até São Paulo uma coisa e depois um jogador profissional. Você falou aí do livro e picotou um pouco na hora que você falou. Você está lançando esse livro? Está preparado? Como é que vai ser isso? O Leandro Paulo está dizendo que paga R$1 milhão nesse livro, lá de Recife. eu tenho o esboço, mas o esboço está bem resumido. Ele precisa ser avolumado. Mas eu tenho o que dizer no que tange a minha criação no seio da família. É muita coisa, é especial. Eu tenho muita coisa no que tange ao esporte, como eu cheguei no Ferroviário. Eu saí do interior, fui para o Maranhão. Do Maranhão vim para Tauá. Tem tanta coisa para contar nesse meio, cara, que você não tem ideia. Eu decidi jogar futebol com 12 anos. Vim lembrar dessa decisão quando eu estava sendo campeão, comemorando lá na Praia da Barra. Eu lembrei do que tinha dito. Especial, eu vou ser jogador de futebol. Alguém que não falava, sentado na ponta de um balcão de um comércio, eu bati com força no balcão e gritei para todo mundo ouvir. Com 18 anos, eu vou me casar e vou ser jogador profissional. Vim lembrar isso quando fui campeão pelo Ferroviário. É muita coisa, sim. Tem muita coisa interessante. A gente precisa, não é só eu que tenho uma história, todos nós temos. E eu valorizo todo momento que eu vivi de forma que me trouxe satisfação. E tem muita gente a ser lembrada. O Erandi é um cara que faz parte da minha história. Me lançou, foi alguém que trabalhou comigo novamente, só para reafirmar o seu trabalho. Tem tantos, mas muitos mesmo. Bacana, Mazinho. Inclusive, eu estou vendo aqui pelo depoimento das pessoas, as pessoas batendo palma, o Arnaldo lhe parabenizando pela sua história de vida, Aldísio Filho, enfim. Todo mundo aí lembrando, porque a gente nota no teu depoimento que você é muito grato às pessoas que passaram pela tua vida, né?
E isso às vezes é raro no futebol, na vida de uma maneira geral, né? É isso mesmo. Só para registrar, eu parei de jogar bola já em 2004, faz bastante tempo. Eu 16 anos. tentei ser treinador, treinei União, o time do União, a base, treinei o profissional na segunda divisão e parei. Agora estou tentando ter uma outra trajetória de vida. Estou retornando, rodei, vivi no Brasil inteiro, estou em Fortaleza e estou há quase 10 anos tentando voltar para minha terra, para Tauá. E isso eu vou conseguir, é lá que eu vou me estabelecer, é lá que eu vou estar no final dos meus dias, e sendo útil, e sendo produtivo. É assim que eu quero estar no meu Tauá. Assim como eu passei, as portas ficaram abertas, Tauá tem as portas abertas para mim também. Estarei lá, e é lá que eu vou trabalhar, é lá que eu vou estar fazendo o meu melhor. Maravilha, Mazinho, parabéns. Mazinho, uma curiosidade. Tá ouvindo? Tá online? Nossa conexão hoje tá uma lástima. Deixa eu ver se você tá online aí. Acho que nós caímos de novo. Tá ouvindo? Estou ouvindo, tinha caído Olha, novamente. deixa eu te perguntar uma coisa. O Marcelo Veiga fez o gol do título em 88. Em 2014 ele foi teu treinador. Como é que foi essa volta da dupla? Ele estava diferente. Ele estava diferente. Ele encarnou o papel de treinador, e que tem que ser, não tinha nada a ver com o jogador que era. E eu ainda era jogador, então a relação ficou diferente, Claro. mais agradável. Eu aprendi e percebi que uma coisa é você jogador, é você ser jogador, é você estar na prática dentro de campo. A outra coisa é você estar na borda do campo. Eu tive essa experiência e sei que é muito diferente. E ele fazer parte da minha história como o meu último treinador foi especial, porque eu fui campeão com ele, foi alguém que... Ele ainda era jovem também, era um cara muito divertido, era um cara que fez a sua parte no Ferroviário, fez o gol do título. Eu não tinha a bagagem para pegar a bola e bater. Já pensou eu fazendo um gol de título com 18 anos? Seria show. Mas eu acho que pela timidez a gente não teve a coragem de bater o pênalti. Mas era ele que era o capitão, era ele que tinha a liderança, juntamente com o Silmar, juntamente com o Robson, juntamente com o Arnaldo, o pessoal extraordinário, o pessoal que me acolheram de uma forma muito linda. Mazinho, qual foi o elenco que você fez parte, que você mais tem carinho? Foi esse de 88 ou você, como rodou muito pelo Brasil, teve outros elencos também semelhantes? Não, teve outros. O Ferroviário foi o primeiro e é único, cada um com a sua característica, mas teve outros elencos. O do Fortaleza de 2002, muito especial, momentos, o acesso, o ano do acesso foi um ambiente extraordinário. As pessoas, os torcedores, não têm ideia dos bastidores, das concentrações de um ambiente, de um clube que é vencedor. É diferente. Quando eu chego num elenco que eu não tenho um ambiente de um time vencedor, eu sei na hora. Eu aprendi a ver isso e isso aqui não vai para lugar nenhum com esse ambiente. Mas outros, a gente sabia que a gente tinha tudo para chegar longe. Outro elenco que me agradou bastante, o Paraná, a época do Lazzaroni, o primeiro campeonato que eu disputei, o brasileiro. O Lazzaroni era o treinador, ele montou um time simples, mas muito comprometido e fora de campo muito forte. Então, a gente tem um círculo de amizade dentro do futebol e, infelizmente, a gente fica sem conversar, sem falar, a distância não permite. No Ferroviário tem um cidadão que eu tenho o prazer de ser amigo dele ainda há pouco tempo, essa pandemia nos impediu de estar junto. O Jacinto tem um time de veterano que eu jogo no time dele há mais de 10 anos. É um cara que tem o meu respeito, o meu carinho, especial também. Então, assim, a gente vai lembrando de grupos e de pessoas que ficaram pelo meio do caminho. O Santa Cruz, na época do Arandi, era um time espetacular também. O São Paulo tinha um ambiente que é altamente profissional.
Então é assim, você tem que estar cercado de pessoas boas, com pensamento de forma positiva, sendo sincero e transparente, e aí as coisas fluem. Onde eu fui campeão foi assim. Eu lembro dos campeonatos onde eu consegui um troféu, eu lembro dos bastidores. Claro. Não é coincidência. Eu lembro das decepções, eu lembro por quê não chegou. Não era por falta de qualidade. Então, o futebol é simples, é comprometimento, é grupo fechado. Ferroviário me deu 2 títulos, Fortaleza me deu 2 títulos e um acesso. Decepção muito grande de não ter sido campeão brasileiro, poderia ter sido com o Fortaleza. São Paulo me deu um título, 2 títulos com o Paraná, campeão pelo Internacional. Então a gente fica feliz por ter iniciado no Tauá, ter conhecido o futebol lá no meu Poção de Pedra, no Maranhão. Alguém que possa estar me assistindo, eu estou sendo grato a eles, coisas que eles me cobram, que eu só lembro de Tauá, mas eu fui criado lá, aprendi a jogar futebol lá, foi lá que a bola foi apresentada a mim, foi lá que Deus foi apresentado a mim, foi lá que eu aprendi que a família é a instituição criada por Deus. Então, eu tenho uma história onde tudo é valorizado, tudo que fez parte da minha vida de forma positiva, eu faço questão de lembrar. Bacana, Mazinho. Mazinho, você disse que parou em 2004 porque as pernas não obedeciam mais a cabeça, né? O que é que você fez depois que você parou de jogar futebol? Foi difícil aquela transição? O que é que você foi fazer na vida para continuar, já que você era muito novo ainda, para continuar a tua vida profissional? Pronto, essa transição, ela é complicada. O Luiz Carlos Cruz, foi treinador do Fortaleza, uma vez ele me trouxe uma estatística que me assustou. Ele tinha um papel aí com os números, ele disse que 70% a 80% dos atletas profissionais que param, eles se separam e quebram. E é assustador porque é algo que você deixa de praticar e você não sabe fazer outra coisa. Hoje não, hoje você tem assessoria, hoje você se prepara, hoje o dinheiro flui mais, você ganha muito mais, você tem como parar e se estabelecer. E eu não sabia o que fazer, não aceitei o convite do Ferroviário para ser coordenador, eu poderia ter sido treinador logo cedo, mas comprei táxi no aeroporto, fui trabalhar de táxi no aeroporto, tive comércio, e assim foi passando o tempo. E hoje estou aqui tentando voltar para Tauá e lá eu vou me estabelecer. A gente está com uma situação bem específica, onde nós vamos realmente conseguir dar um outro rumo para a nossa vida. Bacana. Mazinho, em 2004, quando você parou de jogar futebol, você relatou aí, né, que você teve uma frota de táxi no aeroporto, mas eu me lembro que em 2015 ou 2016 você voltou ao Ferroviário com o Robério, um projeto lá, você estava, inclusive, como representante do Goiás. Por que aquele projeto ali não deu certo? O que foi que aconteceu dentro do Ferroviário que você acabou não ficando muito tempo? Não deu certo em partes, que o projeto se estendeu e hoje ele é a União. Ele se tornou, era um projeto simples, parceria com Goiás, a gente assumiu a base do Ferroviário, mas realmente era complicado, porque mexia com outras coisas, a gente não tinha estrutura para permanecer com a base, sendo a gente dono do trabalho. Existiam outras pessoas que não deixavam esse trabalho fluir. E a solução foi realmente o empresário, o senhor Carlos Lima, que fazia parte dessa diretoria desse projeto, comprou a União e aí se tornou um clube profissional. Hoje está estabelecido. Hoje tem base, hoje disputa o campeonato, a segunda divisão, onde eu fui treinador. De alguma forma deu certo, sim. Tá, no Ferroviário é que ele não teve continuidade, né? Mas teve um gostinho não muito saboroso, não ter emplacado dentro do Ferroviário, que é a tua casa, você ter ficado mais tempo dentro do Ferroviário? Eu não tentei, eu não insisti em ter nenhum vínculo com o Ferroviário depois que eu parei, assim, de uma forma que eu procurasse. Eu acho que se eu chegar lá, as portas estão abertas
para que eu possa trabalhar em algum setor, em algum espaço. Tenho certeza que tem, mas não me alegrei ainda para fazer isso. Eu me conduzo pela alegria, pela paz naquilo que a gente deseja fazer. Você aceitaria o convite do Ferroviário em ser o embaixador do Ferroviário, em trabalhar na base do Ferroviário, enfim, em ter teu nome eterno ligado na história do Ferroviário, você sempre vai ter, mas eu digo assim, no dia a dia, profissionalmente falando, você gostaria de ter essa oportunidade ainda em vida, agora, nos próximos anos? Tudo pode acontecer. Eu até dezembro, janeiro, próximo, se não acontecer o que eu estou querendo em Itauá, eu tenho que vir para Fortaleza e o meu caminho é a bola. É o que eu me coloco diante de Deus nesse sentido. É o que eu sei fazer, é onde eu encontro alegria para trabalhar. E o Ferroviário é uma porta aberta, eu tenho certeza. E a gente tem condições, a gente tem know-how, a gente tem como agregar. Isso é fato. Tá. Mazinho, lá em Itauá, você pretende voltar a viver lá em Itauá? Você pensa em movimentar também profissionalmente o futebol de Itauá, com o time na terceira divisão, passando para a segunda, para a primeira? Passa por isso? Isso passa por a tua cabeça? Foi bom você perguntar. Eu não queria entrar numa live nesse detalhe, mas eu já estou há mais de 10 anos tentando colocar o seguinte, de uma forma geral, o trabalho social com a garotada já existe. Eu só queria e vou levar um trabalho mais alinhado com a capacitação, que eles possam ter a condição de se despertar como um possível jogador. Fazer um trabalho de alto rendimento, que é feito em todos os clubes. Lá está repleto de ex-atleta. Vanks, Cláudio Tauá, Valentim, Polozzi e outros tantos que se tornaram profissional. Então, a gente tem bagagem para fazer um trabalho de alto rendimento. E isso vai ser feito. Eu tenho certeza que lá a gente vai conseguir. Não precisa o menino vir, como eu vim, ficar longe. Hoje o menino sai tão novo, fica longe dos pais, o colégio fica prejudicado. Então, lá mesmo, já tem uma cidade com estrutura, que pode fazer esse trabalho de alto rendimento. Social, alto rendimento, trabalho amador, e o profissional que é o meu xodó. Eu sou louco para ver Itauá na primeira divisão. É um processo demorado, de 3, 4, 5 anos, mas tem que iniciar. Já teve a experiência de estar na segunda divisão. Quase subiu para a primeira, mas está parado, está tudo parado. E eu tenho essa condição, juntamente com meus amigos, meus parceiros de futebol, meus amigos, o Cláudio, o Valentim, o Vanks, o Polozzi e todos os ex-atletas, os desportistas, pensa do mesmo modo. A gente só precisa de um espaço e a gente vai conseguir. Sem dúvida. Mazinho, a gente está quase no encerramento aí da nossa live. Eu queria que você dissesse o primeiro nome que viesse na sua cabeça. Quem foi o melhor companheiro de ataque que você teve nessa trajetória toda no futebol? Rapaz, se eu não disser o nome dele, eu estarei sendo injusto, só que poucos vão conhecer. Ele jogou aqui no Ceará. Não sei se ele jogou no Ferroviário. O Júnior Xavier. Júnior Xavier, sim. Jogou no Ferroviário antes de jogar no Ceará, exatamente. Isso. Ele é de Mossoró, né? Ele é de Mossoró. É isso, eu já visitei ele lá. Ele era meu parceiro de ataque no Rio Branco de Americana, treinado pelo Cilinho. Meu amigo, a gente se entendia. Era uma parceria muito interessante. Foi única. Agora, outros atacantes, fera. Eu nem gostava de jogar com atacantes que só queria fazer gol, porque eu tinha que assistir, eu tinha que dar assistência. Aí eu ficava pelas beiradas. Eu gostava de quem botava também para fazer um golzinho. Mas jogadores, finalizadores, Paulinho McLaren, que era finalizador, no Inter teve vários, teve tantos. Aqui teve Vinícius e Finazzi, tive o prazer de jogar com os dois. No São Paulo joguei com o Lê, joguei com o Tilico. Esses caras eram especiais, mas esse, Júnior Xavier, ele é diferenciado no que tange a posicionamento, a tática e a assistir você também. Júnior Xavier jogou no Ferroviário em 84. Depois, na década de 90, ele jogou no Ceará. O Luiz Carlos Galeto complementou um nome aqui que jogou com você no Ceará. Cláudio Adão. Foi legal jogar com o Cláudio Adão? Cláudio Adão, você vê, eu sou dessa época. Eu joguei, fiz passe para o homem fazer gol. Ele jogou no Ceará. Verdade. Era Cláudio Adão, Tita.
Eu joguei no Ceará nessa época. E lembrando de outro veterano, outro atacante, que bem conhecido, Luizinho das Arábia. Eu joguei com ele no Ferroviário. É verdade, Foi com 88, ele né? isso, foi com ele que jogando em Juazeiro, o goleiro tinha jogado, e eu entrei de cara com o goleiro, chutei a bola no joelho do goleiro, voltou na minha... Passei 3 dias na UTI. Foi uma situação complicada. O goleiro fez falta em você e você foi para o hospital? Se eu passei no hospital, passei 3 dias na UTI no hospital. Por conta desse lance lá em Juazeiro, esse jogo. Sim, apagou total a minha mente. Eu fiquei acordado e sem lembrar de nada. E fui para a UTI porque estava com um problema sério. Voltei para o Ferroviário, uma dor de cabeça, uma semana sem fazer nada, mas logo em seguida estava jogando de volta. Eu lembro desse jogo, foi 4-1, né? Vocês ganharam esse jogo de 4-1 lá em Juazeiro. Eu não lembro do 4-1. jogo, homem. Mas lembra do fato, esqueceu com a pancada. Mazinho, foi 3 dias apagado. Infelizmente, a gente tem que encerrar o nosso papo. Eu queria mais uma vez te agradecer pela presença, por ter participado aí dessa live de hoje. Eu queria te dar 1 minuto para você finalizar suas palavras, né? Para você mandar um abraço aí para a torcida do Ferroviário. E eu queria frisar bem o que eu vou te dizer agora. Eu entrevistei já vários atletas, todos eles com suas características, com suas respectivas histórias, mas você foi o atleta que mais se mostrou grato às pessoas que passaram pela tua vida, né? Isso para mim me surpreendeu, acho que a todos que assistiram essa live, queria te parabenizar por esse sentimento de gratidão que você tem na carreira com as pessoas que passaram pelo futebol. E nesse 1 minuto eu queria que você mandasse um abraço para a torcida do Ferroviário e certamente Ferroviário e Mazinho Loyola é um vínculo histórico, eterno, e espero que um dia vocês voltem a trabalhar novamente juntos. Pronto, o torcedor do Ferroviário, eu não conheço pessoalmente cada um deles, mas eu sou grato e um abraço, é uma satisfação muito grande poder me dirigir a eles. Mas como você falou em gratidão, eu preciso lembrar de um cidadão que é meu amigo desde a época do Internacional. Tem nada a ver com a bola, é alguém que sempre está me assistindo, sempre está me recebendo, sempre é uma pessoa especial na minha vida. O seu José Torquato, ele está me vendo agora, juntamente com sua família. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, estava na casa dele, é um cearense do Parambu, me recebia com muito carinho, até hoje, ele mora aqui perto da gente, e estou com saudade dele, e a gente vai já estar visitando você. Um abraço a todos do Ferroviário, um abraço a você, uma satisfação participar da sua live, e conte comigo, sempre quiser falar comigo, e eu vou estar à disposição também para falar com você. Só para finalizar, Mazinho, dizer também aqui um depoimento, em 2013 a gente lançou o Almanaque do Ferrão, né, o livro, e você foi um jogador que esteve lá no Náutico presente, né, foi prestigiar o evento de lançamento do Almanaque do Ferrão. De ex-atletas, a gente tinha você, Pacuti, né, Facó, só grandes nomes da história do Ferroviário. Então, assim, mais uma vez, por 2013, obrigado pela presença na noite de hoje. Parabéns pelo homem que você se tornou, né, por ter feito essa trajetória aí da inocência até a maturidade que você tem hoje. E parabéns pela gratidão que você tem aí na sua trajetória. Muito obrigado, um abraço a todos. Suas últimas palavras, pode concluir. Amém, meu irmão. Satisfação e abraço para a Nação Coral, que a gente possa estar junto. Deus nos abençoe. Abração. Boa noite. Boa noite.